Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Ramsés e você vai acompanhar agora as reflexões, o estudo Uma Porta Aberta no Céu, uma série de reflexões baseadas no livro do Apocalipse. Hoje é o nosso terceiro estudo. Estamos no capítulo 1 e já vimos a importância de se estudar e de ler, guardar e obedecer as profecias do livro do Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Já vimos também as chaves para se compreender Apocalipse. Nessa primeira parte da apresentação do livro e da introdução. E nessas chaves para entender Apocalipse, nós entendemos que o livro ele é estruturado e dividido em 7 sessões. E hoje nós vamos começar a entender a primeira sessão, que está contida no capítulo 1, 2 e 3. Peço a você que, se puder, pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia, abra comigo em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. Então vamos lá. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é maravilhoso. É uma obra de arte, é um estilo literário profético, mas apresenta para nós uma estrutura tremenda, usando figuras, símbolos que aguçam a nossa imaginação e que, se nós pararmos para pensar, nos transporta para um, um deleite maravilhoso, uma visão tremenda da pessoa do nosso Deus e da maneira como ele se relaciona com o seu povo e com o mundo. Essa primeira sessão, do capítulo 1, 2 e 3, ela nos traz um tema maravilhoso. É a maneira como Jesus se relaciona com a igreja. São os 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são a igreja de Jesus. O número 7 aqui aparece muitas vezes. 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 estrelas, que são os 7 anjos, ou muito provavelmente os 7 líderes, os 7 bispos ou pastores dessas igrejas.
os 7 Espíritos que representam o Espírito Santo de Deus, é o número da perfeição, é um número completo, e nos revela que Jesus está presente no meio da sua igreja. Essas 7 igrejas escolhidas da Ásia Menor representam toda a igreja de Cristo em toda a face da terra, em todos os tempos. Jesus então convoca João a escrever cartas a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Mas são cartas escritas também a nós. Veja bem, cuidado aqui para um ensino, muitas vezes passado em muitas igrejas protestantes, evangélicas inclusive, de que essas 7 cartas a essas 7 igrejas representam 7 épocas diferentes da história. Essa é a interpretação chamada a interpretação dispensacionalista. Nós não devemos seguir a essa interpretação, meus irmãos, porque nem tudo em Apocalipse é simbólico. Aqui nós devemos entender que essas cartas são cartas escritas de forma literal a essas igrejas. Isso não significa que as lições, a mensagem escritas a essas igrejas não são mensagens escritas a nós. Elas devem ser interpretadas à luz de uma boa exegese, respeitando o contexto no qual ela foi escrita, para quem foi escrito, e extraindo dali lições para a nossa igreja hoje, para o nosso contexto hoje. Apesar de serem igrejas que viveram há tanto tempo, que existiram há tanto tempo, elas têm realidades e vivências que parecem com tudo aquilo que nós vivemos enquanto igreja. As 7 cartas pertencem à própria essência do livro do Apocalipse. O livro é uma unidade. Essas 7 cartas revelam, com pequenas modificações, um único padrão. Elas são muito próximas e muito parecidas. E o tema central delas é Jesus no meio da sua igreja. Por que Jesus está no meio da igreja? Porque antes de manifestar juízo ao mundo, Jesus manifestou o juízo à sua igreja. Como disse o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, que o juízo haveria de começar pela casa de Deus. Jesus, então, antes de revelar e de mostrar o julgamento do mundo, ele revela o julgamento para a sua própria igreja, para o seu próprio povo. Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura: apresentação, apreciação, reprovação e promessas. Mas existem algumas pequenas diferenças entre elas. Para 2 das igrejas, Jesus só tem elogios: Esmirna e Filadélfia. Para 4 igrejas, Jesus traz elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma igreja recebeu somente críticas: a igreja de Laodiceia. Mas todas essas igrejas, as lições, a mensagem que Jesus trouxe a elas, nos traz lições maravilhosas. Podemos aprender aqui que Cristo é conhecido, ele está no meio da igreja, e ele é conhecido dentro da igreja e através da igreja. João viu um semelhante como filho do homem, andando no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, Jesus, ele preenche a igreja. Ele prometeu, ele disse que estaria conosco, com seus discípulos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Cristo está no meio da igreja, não inerte. Ele está no meio da igreja agindo. Ele está no meio da igreja manifestando o seu poder, governando a igreja e investigando a igreja. Por isso ele é aquele que se manifesta como tendo olhos de fogo. Ele está vestido com vestes talares, com um cinto de ouro, mostrando assim a sua autoridade. Ele tem cabelos brancos como a alva lã, mostrando a sua sabedoria, a sua eternidade. Os olhos como chamas de fogo representam o poder de julgamento, de onisciência, de que Jesus vê todas as coisas no meio do seu povo.
os pés semelhantes ao bronze polido, ao metal derretido, significa que ele tem poder de juízo para pisar todos aqueles que se colocam como inimigos diante dele. A sua voz, a voz como som de muitas águas, revela que a palavra de Jesus tem poder. Ele tem na mão direita as 7 estrelas, que são os pastores, os líderes dessa igreja. Significa que, ainda que nós tenhamos pastores, bispos, seja lá qual for o título que se usa nas variadas igrejas, ainda que existam homens de carne e osso liderando as igrejas, ainda que a igreja seja uma instituição também humana, ela é uma instituição divina e Jesus está presente no meio da igreja e todos os pastores, toda a liderança está nas mãos de Cristo. No versículo 16 diz que uma espada saía de sua boca, uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada é a palavra de juízo de Jesus Cristo. E o seu rosto brilha como o sol. Jesus reflete toda a glória do Deus Altíssimo, da Trindade Santa. Jesus então se revela à sua igreja com o seu olhar perscrutador, investigador, sondando mentes e corações. Há muitos males que atacam a igreja, males que vêm de fora e males que surgem também dentro da igreja, no meio da igreja. Esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção e apatia são coisas que ameaçam a igreja de Jesus. Mas Cristo é o remédio para todas essas ameaças. Por exemplo, no capítulo 2, para a igreja de Éfeso, ele identifica que aquela igreja tinha perdido o seu primeiro amor. Apesar de ter qualidades de ser uma igreja trabalhadora, perseverante e que lutava contra heresias, eles tinham se esfriado na fé. Jesus então se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança da igreja com uma mão, como seu pastor, o seu supremo pastor. Ele vê tudo e ele conhece tudo. E ele chama essa igreja ao arrependimento, a voltar à prática das primeiras obras. E ele faz promessas para essa igreja. Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição e a morte num tempo tão terrível como era o contexto do Império Romano. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo. A verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele não tolera a imoralidade dentro daquela igreja, aqueles que se levantam naquela igreja tentando perverter o caminho do seu povo. Para a igreja de Sardes, que tinha a fama de ser uma igreja viva, reputação de que era uma igreja cheia do testemunho e de vida, na realidade Jesus enxerga o íntimo daquela igreja e mostra e revela como ele tem os 7 Espíritos de Deus nas mãos, ele conhece aquela igreja, ele tem as 7 estrelas, e aquela fama que ela tinha, na realidade, era somente aparência, mas na verdade aquela igreja estava morta. Então por isso ele é aquele que vem trazer vida para a igreja e convoca ela a se arrepender. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja que humanamente era fraca, que aparentemente era uma igreja pequena, mas Jesus mostra e elogia aquela igreja como sendo uma igreja fiel. Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz que para ela existe uma porta aberta e que Jesus é aquele que tem a chave de Davi, ele que abre que ninguém fecha e fecha ninguém abre. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. Jesus é o remédio, ele é o colírio, ele é aquele que tem vestes
santas, puras e sagradas para vestir aquela igreja. Perceba, meus irmãos, que muitas vezes dentro da mesma igreja temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Que a igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser. Quando examinada por Jesus, a realidade acerca dessa igreja é trazida à tona. Só Jesus pode ver como a igreja de fato é. Cristo anda no meio de sua igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo, pois ele ama o seu povo e disciplina o seu povo, aqueles que amam. Jesus anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores, aqueles que perseveram. No final de cada carta, ele traz um refrão maravilhoso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é um chamado a todos nós. Jesus está dizendo e trazendo um clamor para toda a igreja de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. As cartas são cartas de amor, escritas para todos nós. Jesus demonstra o seu amor pelas alertas e promessas de vitória para todos nós. Meus amados irmãos, que nós possamos nos debruçar nessas cartas e tentar perceber que Jesus está ali falando conosco, que a partir daqui você possa, e eu sugiro, ler cada uma dessas cartas, orando a Deus, pedindo que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. E quem sabe, cada um desses problemas particulares que apresentam naquela igreja são problemas que você tem vivido em sua própria vida. Saiba de uma coisa, Jesus tem todos nós em suas mãos. Ele está conosco, está no nosso meio para nos alertar sobre os perigos que nos rondam. Ele tem o controle sobre a sua igreja. Ele ama a sua igreja. Ele ama você. Você é a igreja de Jesus. Essas cartas foram escritas para você, pois você é a noiva de Cristo. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem e que você fique à vontade para compartilhar com quem você quiser. Deus abençoe. Até a próxima.